Meus filhos, então, vão ser os meus sócios aqui do sistema de holding familiar da minha família? Olha só, essa é uma das perguntas que a gente mais costuma receber e eu vou explicar exatamente como é que isso funciona. Afinal, os filhos, eles vão ser sócios dos pais dentro do sistema de holding familiar ou não serão sócios dos pais aqui nesse sistema? Eu sou Pedro Vanderlei, consultor advogado especializado em planejamento patrimonial familiar através de sistemas de holding familiar. Então, se você quiser entender essa resposta, fica aqui nesse vídeo até o final que eu vou explicar exatamente como é que isso funciona. Se você está aqui no canal, você já entende que um sistema de holding familiar, basicamente, ele é um cofre, ele funciona como um cofre patrimonial para a família, em que o pai e a mãe vão colocar o patrimônio que hoje está registrado em nome deles, vai então transferir para os filhos este cofre patrimonial e não o patrimônio em si, de modo que quando eles fazem essa transferência desse cofre patrimonial, mantém o poder sobre esse cofre sempre na sua mão. Já tem vídeo aqui no canal explicando sobre isso, então segue o canal para você entender como é que isso funciona. Ou seja, o pai e a mãe, basicamente, pode ser o avô, pode ser o tio, enfim, o detentor daquele patrimônio vai abrir um sistema cofre patrimonial, colocar o patrimônio aqui dentro e transferir isso daí, o sistema cofre patrimonial, para a sua família, para os seus filhos. Ou seja, o sistema ele vai acabar funcionando como se fosse uma ponte. Como se fosse uma ponte entre a pessoa que tem o patrimônio e aquela que vai receber o patrimônio. Ah, então quer dizer que eu vou ser sócio ao mesmo tempo do meu filho? Não, você, em regra, não será sócio do seu filho ao mesmo tempo. Porque quando você faz essa transferência desse cofre patrimonial, na grande maioria das vezes, você, quando transfere para o seu filho, você deixa de ser sócio desse sistema patrimonial da sua família. Ah, então como é que eu posso manter o controle sobre esse patrimônio se eu não sou sócio mais? Porque você está dentro de um sistema de pessoa ou pessoas jurídicas, em que as regras de poder não vão funcionar vinculadas às regras de propriedade. Isto é, você pode ser detentor do poder sobre esse sistema sem que você tenha o direito de propriedade sobre ele. Já tem vídeo aqui no canal explicando sobre isso também. Ou seja, basicamente, o sistema de holding familiar, ele vai pegar patrimônio daquela pessoa que tem patrimônio e transferir isso daí para o filho. Ora bolas, se o filho é exatamente a pessoa que vai receber aquele patrimônio, não existe, ao menos a princípio, lógica para que ele entre naquela sociedade colocando o patrimônio ali dentro, exatamente. Não existe lógica para que ele entre colocando o patrimônio ali dentro. Por quê? Porque se ele é a pessoa exatamente que vai receber esse patrimônio, para que ele vai entrar na sociedade como sócio, sendo a pessoa do sócio exatamente aquela pessoa que coloca o patrimônio ali dentro? Ou seja, claro que depende da estrutura familiar e patrimonial de cada uma das famílias, mas na maioria das vezes o recebedor do patrimônio ele não vai entrar como sócio dentro daquele sistema, já que ele vai receber o sistema e não ser sócio para colocar patrimônio ali dentro, tá certo? Se você gostou desse conteúdo ou até se não gostou também, dá uma curtida, comenta, compartilha aqui embaixo para cada vez mais pessoas entenderem como é que funciona o sistema de holding patrimonial familiar para as famílias e cada vez mais famílias fiquem protegidas daquele estresse, daquela demora e até mesmo daquela dilapidação patrimonial que tem dentro do inventário.